até em respeito a vocês que já ingressaram na sala. Tá na sala o José, a Josimar, Luana, a Sandra, a Carmo e a Vitória. Então, nós vamos começar dando continuidade, né, naquilo que é importante para que um projeto tenha sucesso. Tá? E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho na parte da comunicação do projeto. Né? Vamos dizer que 90% do trabalho do gestor do projeto é a comunicação. Então, grande parte do trabalho dele será se comunicar com o grupo, né, e com as diversas áreas, né, envolvidas no projeto, inclusive se comunicando com aquelas pessoas ou empresas que, de uma forma ou de outra, podem ser afetadas ou impactadas pelo projeto, né? Aqueles que nós chamamos de stakeholders, né? Aqueles que têm interesse no projeto, tá? Então, 90% do trabalho do gerente de projeto depende da comunicação dele, né? Então, ele vai estar presente sempre fazendo essa comunicação. Então, é muito importante, né, a comunicação na condução de um projeto, né? A falta de comunicação pode levar o projeto a insucesso. Aliás, a falta de comunicação pode levar qualquer tipo de negócio ao insucesso. Qualquer empresa que não tenha uma área com boa comunicação, ela terá uma área ruim, tá? Então é muito importante. Então a gente fala que grande parte do insucesso de um projeto reside na falta de comunicação. Então, se a gente diz que 90% do tempo, né, do trabalho do gerente de projetos está em se comunicar, né, se grande parte do insucesso de um projeto reside na falta de comunicação ou de uma comunicação ruim, então nós temos que atribuir responsabilidade ao gerente de projeto. Então ele é o grande responsável pela comunicação no projeto, né? Então quando nós falamos de um projeto, vamos dizer que todos envolvidos têm que se entender. Então tem equipes trabalhando e muitas vezes não representam o trabalho de uma equipe só. Então tem que haver entendimento entre essa equipe e, havendo uma outra fase do projeto andando simultaneamente, tá? Tem que haver comunicação entre essas equipes, né? E o grande responsável para que isso possa acontecer é do gerente de projeto. Então, a comunicação em projeto ou em qualquer outro tipo de atividade é sempre muito importante, tá? Então, 90% do tempo do gerente de projeto está na comunicação. Então, a gente pode ver o seguinte, que muitas coisas podem tornar a comunicação mais eficiente, tá? E outras tantas podem fazer com que a comunicação não seja tão eficiente assim, tá? Então, isso nós já falamos anteriormente, né, na aula passada, quando o gerente de projeto ele está atuando e quando as equipes estão conduzindo um projeto, esse projeto ele está acontecendo dentro de uma organização. Então nós falamos que as forças organizacionais elas afetam de alguma maneira o projeto. Né? Quando a gente fala de forças organizacionais, nós falamos de gerentes, gestores de várias áreas que, de alguma maneira, interferem, né,
muitas vezes ajudam e outras, muitas vezes, atrapalham na condução do projeto. Isso nós chamamos de forças corporativas, né? Então, o diretor financeiro da empresa talvez seja o responsável em fazer o contato com o fornecedor de recursos financeiros para a condução do projeto. Ele é que vai tratar com bancos, por exemplo. Então, tem que haver uma comunicação muito eficiente entre o diretor financeiro, o gerente do projeto e um agente externo, que é a instituição financeira. Tá? E, então, é muito importante que o gerente de projeto se faça entender, né? Quando ele faz esse tipo de contato. Nós falamos que o projeto ele acontece dentro de uma organização. Né? Então, mesmo acontecendo dentro da organização, ele não faz parte da atividade cotidiana da organização. Na verdade, o projeto é algo que tem vida própria. Tá? Ele vai causar incômodo? Muitas vezes vai. Ele vai interferir no cotidiano da empresa? Muitas vezes vai. Daí a importância da comunicação. Tá? Porque, em determinado momento, alguma atividade do projeto pode interferir em alguma área da empresa. É nesse momento que o gerente de projeto tem que fazer essa aproximação entre aquela equipe que está trabalhando o projeto e aquela área da empresa que vai, de alguma maneira, sofrer algum incômodo, né? Algum impacto. Professor, boa noite. Eu acabei de entrar, não está saindo áudio aqui para mim. Não está saindo áudio para você? Os demais estão me ouvindo? Eu gostaria que todos abrissem o microfone. Sim, professor, estou escutando. Oi? Para mim está saindo. Está saindo? Tá normal. A pessoa que entrou é muito especial. Tá. Então, você que está com dificuldade aí de áudio, dá uma olhadinha, vê se o teu computador aí não está com essa parte aí fechada. De repente está fechado. Porque os demais estão ouvindo bem. Eu até fechei a minha câmerazinha aqui para melhorar a questão do áudio. Tá? Então, eu gostaria que os outros também se manifestassem. Todos estão ouvindo o que eu estou falando? Por favor, podem abrir e pode dar um ok para mim. Cassiano, está me ouvindo bem? Tô sim, professor. Beleza, tá bom. Então, vamos dar continuidade. Pode estar com problema no áudio do colega só, porque os demais estão me ouvindo, eu acredito que sim. Tá? Vamos voltar. A gente está falando da importância da comunicação no projeto. Tá? Nós falamos que o projeto ele tem vida própria e ele acontece dentro de uma organização. Dependendo do momento do projeto, é possível que algo cause incômodo. Professor, boa noite. Ainda continua sem áudio hoje. Quem que está falando que está sem áudio? O Anderson? Anderson, você está sem áudio? Pessoal, eu vou pedir uma gentileza, abram o microfone de vocês e confirmem para mim se o áudio está chegando para vocês. Para mim está normal, Lucilene. Normal? Tá. E os demais? Para mim também. Para mim também, normal? tá legal. Também tá. E os demais, como é que tá? Para mim também está normal. Normal? Então, você que está sem áudio deve estar com problema no teu equipamento. Dá uma olhadinha aí, vê se não está fechado aí a tua parte de recepção aí. Porque está normal, os demais estão me ouvindo. Tá? Senão eu estaria havendo uma reclamação geral. E eu vou voltar aqui. Tá?
Então, eu estava dizendo, algumas etapas do projeto, elas podem causar algum tipo de incômodo em alguma área da empresa, né? Porque o projeto está acontecendo dentro de uma empresa, ele tem vida própria, né? Ele caminha, né, em direção a um objetivo, ele não tem uma atividade cotidiana e as outras áreas da empresa caminham dentro de uma atividade cotidiana. Então, é possível que, em determinado momento, possa causar algum tipo de incômodo para alguma área da empresa, né? Até porque, dependendo do projeto que está acontecendo na empresa, ele pode estar mexendo com a cultura da empresa. Então, o projeto pode causar algum tipo de incômodo. É nesse momento que o gerente de projeto ele tem que servir de link entre a equipe que está tocando o projeto naquele determinado momento e a área que está sofrendo o incômodo, né? Então, ele tem que fazer essa aproximação. Por isso que 90% do tempo do gerente de projetos está na comunicação, né? Desfazendo mal-entendidos, resolvendo conflitos. Então, ele está se comunicando. O tempo todo, o gerente de projeto vai estar se comunicando com a empresa, né? Que a gente diria, mesmo projetos estando acontecendo dentro de uma empresa, ele tem vida própria, né? A corporação, ela exerce algum tipo de força, né, contrária ao projeto que está acontecendo, muitas vezes não proposital, né, mas porque de alguma maneira, né, por exemplo, recursos que foram destinados para o projeto podem estar faltando em alguma área da empresa. Então, tem que haver sempre muita comunicação, né? O projeto acontece dentro da organização e tem vida própria. A organização, de alguma maneira, pode exercer algum tipo de incômodo na condução do projeto. Tá? Então, é muito importante a presença do gerente de projeto. Ele é que vai cuidar de fazer essa comunicação. Tá? Então, é muito importante esse papel de comunicador. Eles têm que estar comunicando tudo o que está acontecendo e muitas vezes o gerente de projeto ele está dando feedback para a direção da empresa. Falou, olha, nós já caminhamos até aqui, nós já chegamos a determinado ponto do projeto, nós vamos fazer isso agora. Então, ele sempre tem que estar dando feedback, e mesmo para a equipe, né? Ele tem que estar fazendo reuniões constantes com a equipe e posicionando, tá, em que momento está o projeto, se o projeto está caminhando bem, se alguns acontecimentos não estão sendo muito bons, tá? Então, a presença da comunicação do gerente de projetos é muito importante. Por isso que nós falamos. A comunicação ela é importante em qualquer tipo de negócio, né? Quando você não sabe se comunicar, você tem problema. Uma empresa que não sabe se comunicar com o mercado, terá problema. Uma área da empresa que não consegue se comunicar bem com a outra área da empresa e uma depende da outra, haverá problema. Tá? Uma área da empresa que não consegue se comunicar de forma muito clara com a direção da empresa, poderá ter problema. Então, a comunicação é importante em todas as áreas, né? E, quando nós falamos de projeto, mais ainda, né? Porque nós falamos que o projeto está caminhando, o projeto tem uma vida independente, ele tem prazo para iniciar, ele tem etapas, ele depende de recursos, esses recursos muitas vezes vêm da própria empresa. Então, a comunicação ela tem que ser feita de forma muito eficiente, né? Tanto para, né, as diversas áreas da empresa, quanto para as equipes que estão tocando o projeto
e o grande responsável por isso é o próprio gerente de projeto. Tá? Então, uma comunicação eficiente faz com que o projeto transcorra normalmente. Uma comunicação ineficiente pode atrasar, pode causar dano a algum momento do processo do projeto. Tá? Então, é muito importante que isso possa acontecer. Na verdade, nós dizemos o seguinte, olha, não é muito difícil detectar quando a comunicação ela não é uma comunicação muito clara. E pode atrasar um processo. Se alguém passar determinada informação, principalmente quando a gente fala de prazo, né? Olha, nós temos o prazo X, em tal data vai se iniciar determinada parte do processo. Nós falamos que é dia 30, né? Mas é um outro, talvez seja um outro dia, não dia 30. Então, essa comunicação errada pode trazer algum tipo de dano, né, para o caminhar do projeto. Então, é muito importante a comunicação. Tá? Eu vou assistir lá no computador, lá na sala. Mas, qualquer coisa, a gente dá um toque no professor sobre o que a gente tinha conversado. É mais ou menos o que está acontecendo com a gente aqui, olha. A gente está trabalhando com comunicação, né? Oi. Acabei de entrar. Boa noite. Oi, boa noite. Seja bem-vindo à sala. Tá? Então, olha só. Imagine, né? Nós estamos fazendo uma aula ao vivo e à distância. Tá? Eu tenho que levar uma informação para vocês e vocês têm que entender aquilo que eu estou passando. Se porventura eu não passar uma informação clara para vocês, o nosso trabalho não vai sair direito, né? Da mesma forma, quando a gente elabora um questionário para uma prova e a gente pede, né, um determinado questionamento, né, e a gente recebe uma outra informação, o aluno entendeu de uma outra maneira, pode ter havido um mau entendimento na comunicação, ou do professor, que não soube passar corretamente a informação, ou do aluno que não recebeu de forma adequada aquela informação. Então, a informação, ela é sempre importante, né? Nós dizemos o seguinte, em processos gerenciais, né, dentro das organizações, a comunicação é essencial, né? Faltando comunicação é ruim. A comunicação não chegando de forma adequada é ruim. Os processos não caminham direito, tá? Então, é importante. A gente diz o seguinte, olha, então de que forma nós vamos conduzir um processo, né? É o comportamento do gerente de projeto que vai dar o tom do andamento do projeto? É apenas a comunicação dele que vai fazer um projeto acontecer? Não somente isso, né? Existem modelos que ajudam a melhorar a comunicação na gestão de projetos, né? O PMBOK, né? Ele elenca, né, alguns processos que são essenciais para que um projeto tenha uma boa comunicação e para que ele possa caminhar de forma eficiente, né? Dá para repetir de novo, professor, o que você falou, por favor? Falei. O que você falou? PMBOK. Ok. Né? Tá? PMBOK. PMBOK seria como alguns... A elaboração, eles elaboram alguns guias que auxiliam na condução, no gerenciamento de projetos, tá? Então, o PMBOK, ele elenca alguns processos que são essenciais para que um projeto possa ter boa comunicação, né? A gente fala, olha, depende muito do gerente de projeto, mas existem guias
que podem auxiliar na condução do projeto. Então, alguns guias, né, que são elencados pelo PMBOK, que vão ajudar na comunicação do projeto, né, que faz com que as partes interessadas, né, conseguem se entender, conseguem se entrosar e conseguem se entender. Então, são alguns, né, alguns padrões de comunicação que auxiliam na condução do projeto e na comunicação. Então, a gente diz o seguinte, olha, o PMBOK, ele determina que todas as partes interessadas, né, e aí a gente elenca empresas, a gente elenca pessoas, a gente pode elencar agentes externos, como instituições financeiras que vão fornecer o capital, fornecedores de matéria-prima ou fornecedores de serviços, tá? São os chamados agentes interessados, né? Que nós chamamos de stakeholders, né? Os interessados no projeto são chamados de stakeholders. Não importa qual seja o interessado, é o que eu falei. Podem ser pessoas que estão interessadas no projeto. O gerente financeiro da empresa, que vai correr atrás do recurso para o projeto acontecer, ele é altamente interessado. Tá? A alta direção da empresa, altamente interessada no projeto. O pessoal lá de RH, que contratou, que treinou pessoas, está muito preocupado com o andamento do projeto, também é interessado. Tá? O banco que está emprestando dinheiro ou fazendo um investimento para o projeto acontecer, é altamente interessado. Por quê? Porque o projeto tem que dar certo, para ele poder, o banco receber o dinheiro que ele aportou, que ele colocou lá, e receber os juros desse capital que ele emprestou. Os fornecedores de matéria-prima ou de serviço são altamente interessados. Por quê? Um projeto, quando obtém sucesso, esses fornecedores vão fornecer mais matéria-prima, vão oferecer mais serviço para a empresa e vão receber por isso. Então, são altamente interessados. A equipe envolvida no gerenciamento do projeto, altamente interessada. Muitas vezes as pessoas apostam a carreira delas naquele projeto. Então, tem uma infinidade de interessados no andamento do projeto. Então, o PMBOK, né, ele elabora um guia em que ajuda a identificação das partes interessadas. Como conseguir se identificar aqueles que têm interesse no projeto. Tá? Então, o PMBOK, ele cria guias para isso, tá? Para que as partes interessadas possam se apresentar, né? Elas possam ser identificadas. Então, a gente diz o seguinte, todas essas partes interessadas, os chamados stakeholders, né, que são empresas ou grupos ou pessoas que, em algum nível, né, terão interesse ou serão afetados pelo projeto, tá, possam ser identificados. Além de identificados, que tipo de relacionamento tem que ser feito com esses interessados. E quando a gente fala que tipo de relacionamento, a gente está dizendo que tem que haver comunicação entre essas partes. Tá? Então, é o que nós falamos. Existem modelos, existem guias que auxiliam a identificar quem são esses interessados. A partir daí, que tipo de planejamento de comunicação deverá ser feito? De que forma que nós vamos nos comunicar? Então, olha só, nós vivemos num mundo hoje onde nós temos N formas de comunicação, né? Todos carregam na mão, na bolsa ou em algum lugar um smartphone. Esse smartphone, você tem comunicação como telefone, então é possível se comunicar a qualquer momento. As redes sociais, né? O WhatsApp, por exemplo, é um excelente hoje
um excelente meio de comunicação onde é possível se mandar materiais, gráficos, tabelas, uma série de coisas. Então, as redes sociais ajudam e muito, né? E-mail, de uma forma geral, e muitas vezes o WhatsApp, por ser mais dinâmico e mais rápido, ele substitui até e-mail, tá? Então, hoje nós temos diversas formas de comunicação que auxiliem na forma de se comunicar. Então, a partir do momento em que é feito o planejamento, alguns pontos têm que ser identificados. Então, determinar qual a necessidade de comunicações, né? Que tipo de comunicação tem que ser criada ou mantida, né? Muitas vezes as áreas estão tão próximas, né? E as pessoas, ao invés de se comunicarem, aproveitar a proximidade, né, para se comunicar, as pessoas disparam o WhatsApp ou disparam e-mail, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, que uma grande parte de nós hoje trabalha em home office, né, em casa, se não houvesse hoje toda essa tecnologia à disposição, né, estaríamos isolados do mundo, não é verdade? Mas nós conseguimos trabalhar porque nós temos uma infinidade de ferramentas tecnológicas que vão nos auxiliar na comunicação. E muitas vezes, com todas essas ferramentas tecnológicas, dentro da empresa, a comunicação não acontece da forma como deveria acontecer, né? Então, planejar a comunicação. Quer dizer, conseguir identificar de uma forma muito clara, de uma forma eficiente, qual a necessidade de comunicação. De repente, uma área, ela está trabalhando de uma forma tão distinta e tão focada que ela deixa de se comunicar com uma área muito importante, tá? Então, que tipo de planejamento e que tipo de comunicação poderá ser adotado para aquela situação, tá? Então, a gente está falando em planejamento, né? Que tipo de comunicação que vai ser criada para atender todas as partes envolvidas? Ora, a comunicação que acontece entre as pessoas que fazem parte da equipe do projeto, ela é uma, né? A comunicação que é feita com áreas da empresa é diferente, é um outro tipo de comunicação, né? Que tipo de informação pode chegar, por exemplo, para um técnico que está cuidando de um projeto, né? Você vai levar toda a informação do projeto para ele ou apenas a informação daquela parte que diz respeito a ele? Então, no planejamento vai se definir isso, né? Em que nível de comunicação você vai disponibilizar para cada membro da equipe, tá? Bom, se nós falamos do gerente de projeto, ele tem que ter na mão dele toda a comunicação do projeto. Tudo tem que estar na mão dele. Agora, dentro do projeto são muitas equipes, vários coordenadores. Até em que nível, né, de hierarquia pode chegar a comunicação para esses coordenadores, tá? Por exemplo, se alguém está tocando uma área muito técnica da empresa, será que essa área, né, ela precisa ter todo o conhecimento da área financeira do projeto? Ou para ela é mais importante que ela tenha um conhecimento técnico? Daí o planejamento se torna importante. Tem que colocar uma hierarquia para as comunicações. Nem tudo pode ser passado. Nem tudo pode ser sonegado, né? Então, se você não pode passar todas as informações, a gente fala, não é possível você franquear todas as informações para todos. Porém, você não pode sonegar informações que são vitais, né? Muitas vezes você passa uma tarefa para uma determinada área e diz para ela o seguinte: olha, vocês têm que trabalhar focado
nisso aqui, porque o prazo de entrega é esse aqui. Talvez não há necessidade dessa equipe ter a informação financeira de quanto vai custar todo aquele processo. Então, no planejamento, determina isso, né? Qual o nível de hierarquia em relação às informações? Nem tudo pode ser informado a todos. O gerente de projeto, sim, ele tem que ter conhecimento de todo o projeto, de todo o acontecimento do projeto. Mas nem toda a informação pode chegar a todos. Algumas informações, dentro de uma determinada hierarquia, elas vão permanecer ali. Demais informações podem chegar, mas aquelas informações, elas serão guardadas, né? Elas não poderão ser disseminadas na empresa. Tá? É a mesma coisa, nós fazemos parte de uma grande organização. Tá? Quando a gente está trabalhando dentro de uma sociedade anônima, por exemplo, a sociedade anônima, ela tem por responsabilidade passar para o mercado tudo aquilo que ela está fazendo. Está contratando, ela informa. Ela teve um resultado financeiro, tem que ser informado. Ela vai adquirir uma outra empresa, ela tem que informar. Porém, ela não pode abrir, muitas vezes, para o mercado, a estratégia do negócio dela. Né? Por quê? Porque se ela abrir essa estratégia, ela vai estar abrindo espaço para o concorrente. Então, esse tipo de informação ela não pode passar. E dentro da organização, olha, dentro da nossa área de atuação, nós vamos receber um número X de informações. Além daquilo, não nos interessa, né? Nós temos que fazer a nossa parte do processo. Dentro de um projeto é a mesma coisa. Nem toda a informação tem que chegar a todos. Principalmente quando se trata de informações de nível financeiro. Quanto custa o capital, qual o volume do capital que foi investido, né? Quanto capital ainda falta. Quer dizer, em algum nível, né, do processo, as pessoas podem até tomar conhecimento, mas no geral, essas informações não chegam a todos, né? Por isso é que a gente fala, no planejamento da comunicação tem que se determinar quais as necessidades de comunicação, o que pode ser franqueado e o que não pode ser franqueado a nível de comunicação, tá? Isso é estratégia, tá? Quais informações devem ser distribuídas e para quem, né? Ora, o gerente de projeto ele passa determinada orientação a um líder de uma equipe. O líder de uma equipe, ele vai traduzir e vai levar essa informação para a sua equipe. Para quem pode chegar a informação, né, de uma demissão, por exemplo. Olha, nós vamos ter que demitir fulano, beltrano ou ciclano. Essa informação pode chegar a todos? Não. Essa informação é informação sigilosa. Tá? Então, a informação ela não pode ser sonegada, mas ela tem que ser passada para quem de direito, né? Ela não pode ser distribuída a todos. Ela é distribuída de acordo com a hierarquia, de acordo com a necessidade. Isso faz parte do planejamento das comunicações, por isso tem que ser planejado, né? As comunicações elas não podem ser disponibilizadas aleatoriamente. Não, elas fazem parte de um planejamento, tá? Então, por isso é que nós falamos que a comunicação dentro de um projeto, ela é primordial. 90% da atividade do gerente do projeto vai estar ligada à comunicação, que ele faz com o grupo, que ele faz com a parte corporativa da empresa, tá? Então, é muito importante, né? Então, quem mais, né, em volume, quem mais utiliza
determinados tipos de informação, né? Então, hoje é muito difícil você distribuir, né, informações. Por quê? As informações, elas disseminam de uma forma muito rápida. Então, se você abre demais as informações, talvez de alguma maneira você pode ferir o espírito estratégico do negócio, né? Olha só, vamos pegar um exemplo bem atual disso que está acontecendo aí com o nosso governo hoje, né? Então, querem, por exemplo, franquear, né, lá para a Justiça, né, uma reunião que houve entre o presidente e os ministros. Tá? Então, toda reunião que eles fazem lá é gravada. Tá? É natural que depois que tudo foi gravado, pode até ter sido editado alguma coisa, né? Então, vamos supor que no momento em que está sendo feita a reunião, em algum momento escapou ali um palavrão, né? Então, pode ter sido editado, pode ter sido cortado ali, muito antes da Justiça pedir, tá? Então, mas é uma reunião estratégica, é uma reunião do presidente lá com os ministros. A Justiça pediu, tá? Pode chegar até a Justiça determina, né? A gente diz o seguinte, que aqui no Brasil nós temos 3 poderes diferentes, né? Nós temos o poder executivo, que administra, que é o governo. Nós temos o poder legislativo, que cria leis, né? O Congresso. E nós temos um poder judiciário, que julga, né? Que julga os possíveis atos que não foram cometidos de forma lícita. Então, são 3 poderes diferentes. Que tipo de informação pode ser distribuída para cada um desses poderes? Tá? Olha, quando o Congresso se reúne, tudo aquilo é público, né? O jornalista pode ficar lá assistindo, né? Quando é feita uma reunião a portas fechadas, não. Quando os juízes estão reunidos, aquilo é restrito a eles, né? Da mesma forma, eu usei esse exemplo porque até onde é possível franquear ou distribuir informações. A partir do momento que você franqueou ou distribuiu informações, quem poderá dizer que essas informações não poderão sair dos muros da empresa para o lado de fora? Tá? Então é muito complicado, né? Quando a gente fala em comunicações. Tá? Então, por isso é que tem que ser feito um planejamento, né? Para que as informações possam ser tratadas de forma adequadas, né? Então, tem que se distribuir, né, de forma adequada as informações, tá? E colocar, né, essas informações aos chamados stakeholders, né, aos grandes interessados. Mas esses stakeholders, né, eles são diferentes. Eu posso ter um banco que tem interesse no projeto, né? Eu posso ter um fornecedor que tem interesse no projeto. Será que a informação que eu passo para um, eu devo passar para outro? Né? Da mesma forma, ora, os dados financeiros da empresa, talvez eu tenha que fornecer para o banco. Mas será que esses mesmos dados financeiros eu posso abrir para os meus fornecedores? Então, por isso é que tem que haver planejamento, né? No planejamento se diz o seguinte, olha, há necessidade de se colocar as informações à disposição dos interessados, dos chamados stakeholders, tá? Então, tem que chegar até eles. Mas, passo para um, eu posso passar para o outro? Da mesma forma, dentro da empresa, as informações que eu passo
Para o gestor de uma equipe, eu posso franquear também para outras pessoas da equipe dele. Você tem que haver planejamento, né? Para se definir exatamente o que pode ser passado e o que não deve ser passado. Se franquia de informação e o que deve se reter de informação, tá? Então, o PMBOK, ele dá um guia para se caminhar com ele, né? É como se você tivesse um GPS que vai te ajudar a chegar a um determinado destino. Ele vai te auxiliar, tá? E quando você está trabalhando com informações, né, com as comunicações, você tem que, de alguma maneira, aprender a gerenciar as expectativas das partes interessadas, né? Muitas vezes, olha, eu tenho uma informação que vai, 70% do projeto concluído. É natural que quando a gente entra 90 dias ou até um ano, né? Então, tem que se gerenciar essas expectativas, tá? Tem que administrar essas expectativas. Então, tem que se administrar as comunicações, né? Tem que se administrar as interações do projeto, né? Nós temos várias etapas acontecendo ao mesmo tempo, nós temos várias equipes atuando, gerenciar essas interações. Eu tenho que gerenciar essas expectativas. Né? Fazer e fazer bem feito. Por isso que a gente fala, há necessidade de que as informações possam chegar no momento adequado para as pessoas ou para os interessados, na proporção que a elas interessa, né? Na proporção que a elas interessa. Não há a menor possibilidade de se esconder informações. Porém, né, deve se gerenciar expectativas para não escapem informações que não são necessárias naquele momento. Tá? Então, são informações que muitas vezes elas não dizem respeito àquele momento. Então, não é fácil se administrar, né, expectativas. Elas são variadas. Elas são variadas. Então, nós cansamos de ver, né, especulações. Hoje nós vivemos num mundo em que é muito difícil reter informações, né? Eu me recordo que quando eu levava algum grupo para visitar a Bolsa de Valores, né, que a gente ia visitar a Bolsa de Valores, então a gente ia assistir um pregão, hoje é eletrônico, mas na época era um pregão viva voz, era presencial, e quando nós chegávamos lá, a primeira coisa que eles pediam para todo mundo, falaram, está aqui, olha, um saquinho com a chavinha, com um cadeadinho, põe teu celular aqui. Por quê? Porque estava acontecendo um movimento ali que só aquele grupo interessava. Nós estávamos ali como observadores. Então, você não podia fotografar, né? Você não podia ter o áudio daquilo que estava acontecendo. Você via. Tá? Então, existia o que ali? Sigilo. Tá? Então, quando nós falamos de projetos, né, e de comunicações e de informações, tem que existir planejamento, porque determinadas áreas do projeto necessitam de sigilo. Né? Algumas áreas necessitarão de sigilo. Por que sigilo? Porque, olha, muitas vezes é o lançamento de um produto que vai chegar ao mercado e vai fazer com que aquela empresa que está lançando o produto, ela ganhe em estratégia, né? Ela terá um diferencial no mercado. Então, se alguma informação vazar, pode ser que toda aquela
aquele planejamento que foi feito vai por água abaixo, né? Porque a informação vai chegar até o concorrente e ele vai procurar fazer algo parecido para competir com o teu produto. Então, algumas áreas, né, a gente fala, olha, elas terão que ser gerenciadas. Por quê? Expectativas existem, mas existe também o sigilo e o momento certo de você levar a informação adiante. Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, tem que se administrar a comunicação e as interações, tá, do projeto com o grupo e entre os grupos, né? E entre as pessoas. Quem pode tomar conhecimento e quem não pode, tá? Então, comunicação é sempre um fato muito importante, né? Quem não cuida da comunicação, né, expõe segredos do negócio, né? Então, a gente diz o seguinte, informações sobre o desempenho do projeto são necessárias. Em que momento o projeto está, tá? Qual o resultado final e o que impacto ele vai causar ao mercado, talvez fique restrito a algumas pessoas, tá? O conhecimento de algumas áreas do projeto pode ser dado a todos. Outras informações permanecem num grupo fechado e mais preservado, tá? O que acontece dentro de um projeto pode ser passado na totalidade para interessados do lado de fora da empresa? Não, somente aquilo que interessa a eles. Tá? O fornecedor ele vai receber determinada informação, as instituições financeiras as informações financeiras, os interessados diretos no projeto, o contratante do projeto, a empresa que contratou, precisam ter informações, e algumas informações pela alta direção são determinadas que não podem passar a algumas áreas da própria empresa. Então, tem que se administrar e muito bem as comunicações do projeto, né? Tem que se administrar muito bem como essas informações serão distribuídas. Tem que se administrar muito bem como essas interações, né, elas serão trabalhadas. Tem que se administrar muito bem e se gerenciar muito bem as expectativas. Como é que nós vamos lidar com expectativas? Quando a gente fala de muitas pessoas, quando a gente fala de grupos, quando a gente fala de interessados, a gente está dizendo o seguinte, olha, esses têm um nível X de expectativas. Então, como é que se gerencia? Como é que se administra a expectativa? Quanto dessa informação eu passo para esse, quanto dessa informação eu passo para aquele? Dentro do projeto, são várias equipes trabalhando. Que tipo de informação eu devo passar para essa equipe? Que tipo de informação eu devo passar para outra equipe? Então, a questão das informações são muito importantes. Até porque, né, nós vivemos um mundo hoje de muitas comunicações, né? Você tem um smartphone na mão, você pode gravar. Você tem um smartphone na mão que você pode fotografar. Você pode fotografar, você pode gravar áudio e você pode disseminar informações para o lado de fora e até para um concorrente instantaneamente. Então, o que é possível se fazer a nível de comunicação? Tá? É sempre muito importante lidar com isso. Eu tinha uma aluna que um dia ela chegou mais tarde, chorosa na faculdade, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu fui advertida. Eu falei, foi advertida por quem? Falei, pela dona da empresa lá, é uma empresa pequena e tal, e o que a gente faz quando chega na empresa é desligar o celular. E eu esqueci o celular ligado dentro da minha bolsa, e o celular tocou. E eu fui advertida por causa disso. Tá? Então, qual que é a preocupação da empresa? Cercear, né, o uso do celular? Não, preservar as informações daquilo que acontece dentro da empresa, porque hoje o smartphone fotografa, o smartphone grava áudio,
o smartphone edita, o smartphone passa por e-mail, por WhatsApp, por SMS, né, pelo YouTube, dependendo daquilo que você falar ou fizer, imediatamente pode ser gravado e pode subir lá para o YouTube, pode se tornar público e acabou. Então, hoje em dia, né, quando nós falamos de comunicações dentro, né, de projetos, e projetos, é o que eu falei, podem representar uma diferença estratégica de uma empresa para outra, as comunicações elas têm que ser muito bem administradas. Então, qual o instrumento que hoje se tem para dizer o que e em que grau, né, deve ser trabalhado as informações? O PMBOK, ele é um guia para isso. E naturalmente, né, o PMBOK, ele começa a surgir a partir do momento em que o gerenciamento de projetos começa a acontecer. É natural que o que acontecia há 30 anos atrás não é a mesma realidade de hoje. Tá? Então, não havia tantas formas de você tirar informações de um projeto. Hoje elas são instantâneas. Tá? Você leva para o mercado instantaneamente. Então, as comunicações elas são importantes, elas são sigilosas, elas causam expectativas e elas têm que ser, de uma forma adequada, administradas. Tá? Então, as informações de um projeto, elas são muito importantes. É aquilo que eu falei inicialmente. 90% do trabalho do gerente de projeto é comunicação, é ele se comunicar. Tá? E desses 90%, uma boa parte, uma boa porcentagem, ele tem que administrar para saber a quem ele leva a informação. Tá? Então, é isso. A comunicação, ela é muito importante. Grande parte do trabalho do gerente de projeto é comunicação. Agora, como se administrar essa comunicação? Como ela será administrada? A nível de hierarquia, né? É mais ou menos assim, olha, na empresa onde trabalhamos, seja ela grande ou pequena, você tem ali um crachá. E esse crachá, ele te franquia a entrada em várias áreas da empresa, ele te dá poder de até um determinado ponto. Quer dizer, o teu crachá, ele pode não permitir para você o ingresso em algumas áreas estratégicas da empresa, você não pode chegar até lá. Então, tem hierarquia para isso. Dentro de um projeto, a mesma coisa, né? Até onde você pode distribuir conhecimentos, informações de um projeto, tá? Então, tudo tem que ser muito bem trabalhado. O PMBOK é o que eu falei, ele foi criado há muito tempo atrás, mas, naturalmente, hoje, ele tá sendo atualizado em virtude da comunicação, em virtude do sigilo, em virtude do cuidado, né? A gente chama isso de espionagem industrial. Imaginaram? A empresa está criando um projeto maravilhoso e lá dentro da empresa alguém vende esse acontecimento para fora. Por isso é que se fala, né? Até onde é possível se distribuir informações, até onde essas informações podem chegar. Quem pode ter essas informações? Então, elas têm que ser muito bem trabalhadas, tá? Não só pelo sigilo, mas pela segurança da empresa. Tá? Hoje, em qualquer parte que a gente vá, nós temos câmeras que estão filmando, né? Mas nós temos os nossos próprios aparelhos que filmam também, que fotografam e que gravam. E esses aparelhos são tão modernos, né, que eles disparam. Eu posso tirar uma foto, eu posso filmar, eu posso fotografar um projeto
né, uma etapa do projeto e posso enviar do outro lado do globo terrestre. Quer dizer, quebrei totalmente o sigilo. Então, como é que deve ser trabalhadas as comunicações durante um projeto, né? Qual a ênfase que tem que se dar à segurança? Qual a hierarquia de segurança que deve ser trabalhada e respeitada? Tá? É muito importante essa questão da comunicação. E quando a gente fala que o gerente de projeto ele tem como atividade cotidiana dele 90%, né, em comunicação, como é que esse profissional ele tem que distribuir, administrar as comunicações de um projeto? Tá bom? Senhores, o que eu tinha que falar de comunicações, eu acho que até me estendi um pouquinho, né? Foi até mais adiante. Eu deixei para falar de comunicação de uma forma isolada, né? Porque dentro de um projeto tem muitas etapas que são importantes. Nós falamos inicialmente que o escopo do projeto é de suma importância, né? Por isso de um projeto, para o acontecimento dele, né? Nós falamos que o papel do gerente de projeto ele é muito importante. Nós falamos que a viabilidade do projeto é importante para se saber se deve-se ou não investir e tocar aquele projeto, né? Questão da viabilidade, nós falamos da taxa interna de retorno, falamos de payback, que dá para analisar a viabilidade. Nós falamos de vários itens que compõem a qualidade de um projeto, né? Falamos bastante coisa, tá? Falamos da importância do andamento do projeto, né? Que é tão importante o andamento do projeto, né? E hoje nós falamos da comunicação do projeto. Sem a comunicação, o projeto não anda direito. Sem a comunicação, o projeto pode não ter sucesso, tá? E muitas vezes, né, o que a gente diz, muitas vezes, o gerente de projetos, ele tem dificuldade com a comunicação do projeto, tá? Então, por isso a gente deu muita atenção hoje à comunicação do projeto, tá? Não somente para o bom andamento do projeto, mas pela própria segurança do projeto. É o que nós falamos, o projeto, ele pode revolucionar o mercado. O projeto, ele pode fazer com que a empresa dê um salto no mercado. Então, a comunicação do projeto é tão importante e ela não pode sair, né, dos muros, né, que cercam aquele projeto. Então, é importante. E é o que eu falei, a informação que você dá para um banco, onde você abre as informações financeiras, não é a mesma informação que você dá para um fornecedor, né? Você tem que saber o nível de informação que você passa adiante, porque se essa informação chegar até um concorrente teu, todo o teu projeto pode ter sido perdido, né? Por isso a importância, o grau de importância da comunicação do projeto, tá? Por isso é que eu destinei hoje, procurei não falar nada além da comunicação do projeto, procurei abordar todos os aspectos que eu julgo que são importantes no projeto, tá? Para que a gente possa entender de uma forma perfeita, né? Porque quando se fala de projeto, se fala do lançamento de um produto, do lançamento de um serviço, de alguma mudança estratégica de uma empresa. A comunicação é importante, tanto para acontecer, quanto para preservar, tá bom? Então, agora, eu quero abrir para que vocês possam perguntar um pouco, né? Tirar alguma dúvida a respeito da comunicação em projetos. Fiquem à vontade. Quem quer perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Vamos lá, gente. Depois eu quero falar um pouquinho para vocês de trabalho e de avaliação. Tá? Falar um pouquinho da reunião que nós tivemos hoje com
com a direção da faculdade, falar alguma coisa para vocês, né? Porque é bem assim, comunicação, fizeram uma reunião com a gente. O que a gente pode passar para vocês? Aquilo que é importante para vocês, tá? Comunicação, tá bom? Então, gente, vamos lá. Quem quer perguntar, por favor, pergunte. Vamos lá, gente. Professor, a galera quer perguntar aí. Vamos ver se vai falar alguma coisa agora. A galera quer perguntar aí. Vamos ver se vai falar alguma coisa agora. Tá todo mundo falando até agora no WhatsApp. Vamos lá. Pode perguntar. Quem quer perguntar? Vamos lá, gente. Professor, tem trabalho para entregar hoje? Eu perdi a última aula. Tem trabalho para entregar hoje. Mas se vocês entregarem para mim, olha, eu coloquei a data de hoje, que é o dia da aula, tá? Mas... É até amanhã, né, professor, no caso? A nossa turma é uma turma muito grande, né? Você olha aqui para a quantidade... Professor, lá o senhor falou até dia 13. Até dia 13, Até o dia 13, até amanhã, tá? Mas a nossa turma é muito grande. Alguns, pouquíssimos entregaram, tá? Professor. Então vamos ver o que vai chegar até amanhã. Até agora, pelo seu e-mail. Professor, até agora para mim só entregou 2 grupos só. O meu grupo e mais 2. Eu sei. Deixa eu falar o seguinte, olha só. Qual que é a importância dos trabalhos, né? Até o final desse mês aqui, nós vamos ter que lançar toda a pontuação de atividade feita em sala, né? E os trabalhos é como se a gente estivesse fazendo trabalho em sala de aula, tá? Então, até o final do mês, a gente tem que lançar toda a pontuação, tá? Eu falei para vocês que esse trabalho aí, ele vai representar 40% da pontuação total de trabalho em sala de aula. Nós já fizemos um, lembra? Vocês pontuaram quem fez 500 pontos, tá? Então, eu vou pegar o total da pontuação e vou atribuir 40% da pontuação e vou atribuir uma pontuação para esse trabalho que eu vou somar para o outro. E ainda nós vamos dar mais um trabalho para complementar a pontuação. Por isso é importante, né, apertar o pessoal para fazer logo e mandar logo para mim. Por quê? Eu sei que vão ter os retardatários de última hora que vão mandar e-mail para mim, que vão mandar WhatsApp para mim, perguntando o seguinte: professor, que trabalhos eu tenho que fazer? Tem gente que vai perguntar. É como hoje, né? Hoje eu recebi um WhatsApp de uma aluna falando: professor, eu fiz todos os trabalhos, por que eu estou com a pontuação baixa? Eu falei: porque você não está perguntando para o professor certo. Você está perguntando de uma outra disciplina, está perguntando para mim. Se o aluno não sabe qual professor que dá a disciplina, como é que ele vai fazer o trabalho? Então, gente, amanhã é o dia. Então, vamos ver se eu recebo o maior número de trabalhos possíveis amanhã. Professor. E de preferência, que eles venham, de preferência que eles venham através do representante, que fica melhor para a gente poder administrar isso. Pode perguntar, fala aí. Professor, eu mandei pelo seu e-mail, da Anguera. Veio o nome de quem o e-mail? É William Rodrigues. E quem é que estava no trabalho, William? Não entendi, professor. Cortou, foi mal. Você mandou quando? Hoje, William? Acabei de mandar, professor. Faz mais ou menos umas meia hora. Porque eu estou olhando, ainda não apareceu. Eu vou olhar isso aí amanhã e vou marcar direitinho, fica tranquilo. Beleza. Bom. Mais perguntas, gente? Eu quero que vocês perguntem a respeito da comunicação em projeto. De trabalho a gente fala um pouquinho mais já já. Olha, hoje entraram na sala 21 alunos até agora. Oi. Professor. Oi. Se numa comunicação de projeto algo dá errado, certo? Qual que é a pessoa mais prejudicada? Qual que é a pessoa? A pessoa fez um projeto, deu errado, no meio do caminho deu algo errado. Quem que é o mais prejudicado? A pessoa que planejou o projeto, entendeu? Ou todo mundo que está envolvido? Olha só. Dependendo,
Por exemplo, o maior prejudicado é o investidor, é aquele que colocou dinheiro para fazer o projeto. Esse é o maior prejudicado. Né? Sim. Depois, não importa, né? Não importa, porque é bem assim, quando algo dá errado, começa a caça às bruxas, né? Um começa a acusar o outro. Não, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Não, a culpa é do gerente de projetos. É do chefe. É dele. É dele, sempre dele. Tá? É porque natural que ele traz com ele, né? É ele, porque é ele que contrata as pessoas que também vai trabalhar com ele. Então, ele tem que ver essa parte. Ele que forma a equipe. Ele que forma a equipe. Ele é que leva a comunicação a todas as pessoas da equipe. É responsabilidade dele. Gerente de projeto. Mas o maior prejudicado é quem fez o investimento. Mas com toda certeza, né, um grande prejudicado é o gerente do projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns 20 anos atrás, uma empresa aérea alemã, a Lufthansa, ela tinha um projeto de comprar novas aeronaves. Qual que era o projeto? Eles tinham em mente 2 tipos de aeronaves. Se eles comprassem aeronaves europeias, por exemplo, eles não teriam problema com o preço, né, em virtude da variação cambial. Então, você comprava em euro e pagava em euro. Então, eles não teriam problema com a variação do câmbio. Porém, as aeronaves europeias, elas faziam mais escalas para chegar no destino que as aeronaves americanas, né? Então, o dono do projeto ali era o CEO da empresa. Ele é que tinha que tomar a decisão que a aeronave comprar. Em virtude do problema de escalas, né? O abastecimento das aeronaves europeias acontecia mais vezes, né? Acontecia para um determinado destino. O CEO da empresa, ele optou em comprar aeronaves americanas, né? E o grande problema poderia haver uma variação grande de moeda do euro para o dólar. Então, ele tinha que tomar uma decisão em fazer o que a gente chama no mercado financeiro de fazer um hedge. É como você fazer um seguro para poder proteger a variação do preço. E ele tinha a possibilidade de fazer uma proteção total ou parcial. Ele não fez a proteção total, ele fez uma reserva, né, que a gente fala, ele fez um hedge proporcional e não houve uma variação de câmbio muito grande. Isso custou para a empresa, em prejuízo, na época, mais de 300 milhões de euros. E quem foi o grande responsável na tomada de decisão desse projeto? Foi o CEO da empresa. Ele deve estar desempregado até hoje. Nunca mais arrumou emprego. Por quê? Tomou uma decisão errada. Isso causou um prejuízo enorme para a empresa. Imagina 300 milhões de euros, o que é isso em dinheiro, né? Então, ele causou um prejuízo muito grande para a empresa. Então, a tomada de decisão, primeiro, quem foi o maior prejudicado de toda essa história? A empresa, a Lufthansa, que perdeu esse dinheiro todo. E depois, quem teve prejuízo profissionalmente foi o CEO da empresa, aquele que tomou a decisão errada. Então, a tomada de decisão pode trazer 2 prejudicados. Um, aquele que perdeu dinheiro, e o outro, aquele que perdeu o emprego. Tá? Em toda a área, assim. Né? Por exemplo, você trabalha numa empresa de logística e a alta direção da empresa entende que ela deve trocar 40% da frota de caminhões que ela tem.
E ela tem que fazer a opção entre alguns modelos, alguns mais caros, outros mais baratos. Aí vem uma outra opção. Ah, eu vou fazer financiamento ou vou fazer leasing? E depois que são tomadas essas decisões, que são projetos, né? O que vai acontecer? É possível que se trocou 40% da frota e depois de algum tempo esses caminhões começam a dar problema. Alguém vai apontar o dedo para alguém e normalmente foi aquele que tomou a decisão do projeto. Esse pode ser um grande prejudicado. A empresa prejudicada também. Ah, mas olha, o leasing saía mais em conta, nós optamos pelo financiamento. Isso não foi muito bem pensado, alguém tomou decisão, alguém pode perder um emprego, então tomou um prejuízo profissional, mas a empresa tomou um grande prejuízo financeiro. Então isso existe o tempo todo, gente. Por isso projetos são importantes. Por isso projetos têm que ser muito bem planejados. Mais perguntas, gente? Não, professor. Mais alguma coisa, gente? Vamos lá, perguntem. Explorem um pouco. Mas, professor, um projeto ele nunca sai 100%, né? Porque depende de muita gente. Às vezes a pessoa planeja de um jeito e sempre no final dá uma coisa. Agora, 100% nunca vai sair nada, na verdade, né? É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, planeja a reforma de uma casa. Vamos reformar nossa casa. Nunca vai sair do jeito... nunca vai sair do jeito que a gente planejou inicialmente. Normalmente, quando termina a reforma, sobra alguns cartões aí com o limite estourado que a gente vai ter que correr alguns anos para pagar depois. Então, nunca sai do jeito que a gente planejou. Eu já tive essa experiência de reformar. Assim, construir é diferente de reformar, porque reformar você vai, compra uma coisa, não dá certo, você vai lá, compra outra, não dá certo, você faz uma mistura de um material, chega que não é isso que você quer e acaba gastando muito mais. Então, quer dizer que nunca sem contar que às vezes você contrata um pedreiro, ele some, pega a grana e vai embora. Sim. O desperdício, né? Então é mais ou menos assim, um projeto... olha, se a gente pensar em grandes empresas, todas elas trabalham com projetos, todas, tá? E não quer dizer que todos os projetos aconteçam de forma 100% correta, né? Se a gente olhar, por exemplo, a Boeing tinha como um projeto comprar a Embraer. Então, eles vinham negociando já há alguns anos. Quando estava tudo para ser fechado, veio a pandemia. Eles desistiram do projeto. Com toda certeza, né? Na desistência do projeto, talvez eles tiveram que pagar uma multa enorme para a Embraer para poder sair fora. É lógico que essa multa vai ser discutida na justiça. E é lógico que a Embraer teve um dano de imagem. Então, o projeto, quando ele não dá certo, mesmo sendo um projeto de uma grande empresa, ele causa prejuízo para muita gente. Mais alguém quer perguntar? Ninguém? Olha só, para aqueles que não assistiram à última aula, que trabalho eu pedi? Eu pedi para que vocês falassem de cada etapa do projeto e que vocês escrevessem a respeito disso, tá? Esse é o trabalho que eu pedi. Podia ser individual ou em grupo. Nós marcamos para entregar até dia 13, tá? Então, corram para entregar. Por quê? Até o final desse mês aqui, a gente tem que chegar no máximo da pontuação. Tá? Depois, nós vamos ter a prova, que já está prevista e marcada para junho. Tá? Hoje nós tivemos uma reunião com o diretor da faculdade. A Croton, ela é muito grande, ela está no Brasil todo, né? Existe o que eles chamam de protocolo de segurança para a faculdade voltar às atividades presenciais, tá? Previsto para o começo de junho. Então, se voltar,
a prova vai ser presencial. Nós não podemos contar com isso porque não depende da faculdade voltar, depende do governo do estado autorizar o retorno, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que acompanhar vocês, eu tenho que passar trabalho, eu tenho que corrigir trabalho, eu tenho que lançar nota e eu tenho que aplicar a prova para vocês, presencial, online, como foi feito anteriormente. Então, vamos trabalhar em função de entregar os trabalhos dentro do prazo que a gente combinar. É melhor para vocês, é melhor para nós também, tá bom? Então, até amanhã tem que entregar trabalho, vamos ver o que chega até amanhã. Eu tenho o controle. Bateu para mim aqui, eu já estou anotando o que entregou. E depois eu corrijo. Pode falar. Professor, deixa a gente falar um negócio que o senhor quer bom no projeto, a gente está projetando e a gente não está conseguindo. Qual que é a possibilidade, o jeito mais fácil da gente se juntar e pedir uma diminuição na mensalidade? Porque, assim, o que está acontecendo não é problema nosso, não é problema da faculdade, certo? Que nem hoje mesmo eu estou em casa com redução de salário. Meu salário é R$700, a minha faculdade custa 300 e pouco. Até ontem eu consegui pagar. Amanhã pode